Portanto, que diz? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial, ou o vosso Pai celeste. Quem disse essas palavras? Quem disse essas palavras? Vou ler mais uma vez. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Curva a sua cabeça. Senhor, reconheço que não preciso de mim e dos meus recursos, mas preciso de Ti. E do Teu favor, da Tua graça. Tu és tudo o que eu preciso, Senhor. Ajuda-nos nesta meditação da Tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Eu, quando estava lendo este capítulo, esse versículo bateu nos meus olhos, mas eu achei interessante o versículo 43, que ele diz assim: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e que coisa boa, né, mano? Hein, mano? Isso é ótimo, né? Porque logo abaixo Jesus joga para terra isso aí, né? Ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai. Vocês estão aí, não? Amai e orai. Puxa vida, agora ficou esquisito. Odiar o inimigo, aí é ótimo, né? É o que a gente gosta. Não vem com essa que você, não, adoro amar aquela minha vizinha que é um nojo. Eu adoro amar aquela pessoa que pisa no meu calo lá no trabalho. Como eu amo. Não podemos ser hipócritas. A igreja, queridos, ela está instalada num mundo difícil. Todos nós passamos por crises, são implicações econômicas, são as lutas diárias, são as aflições da vida, são as quedas, são os fracassos. Todos nós, indistintamente sofremos essas coisas. Mas foi neste mundo confuso, conturbado, que Deus estabeleceu a sua igreja. E, mais ainda, ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E Jesus orou ao Pai também, dizendo: Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, ou os livre do mal. E então não há dúvidas de que a igreja enfrenta desafios tremendos. Não há dúvida disso. Mas você pode estar certo de que estes desafios serão vencidos
em nome de Jesus. Os desafios, as crises, as lutas serão vencidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei se você conhece a história. Eu estava lendo porque eu moro do andar que eu moro, eu vejo a Igreja Católica e às vezes dá até vontade de ir lá, né? Mas teve festinha lá, teve festinha junina lá, e eu fiquei lá de cima, né? A música a noite toda, né? Eu falei, poxa vida, dá vontade de ir lá, né? Mas você conhece a história do bambu seco? Acho que muitos aqui conhecem. Que a professora queria fazer aquelas cabaninhas, né? Aquelas barracas na escola de festa junina, e ela pediu aos seus alunos que eles trouxessem bambu verde. Bambu verde. E as crianças ficaram olhando para ela, e ela perguntou, quem sabe por que você tem que trazer o bambu verde? E um dos alunos respondeu, é porque o bambu seco não se enverga. Não se enverga. E quando eu li num livro, é um trecho de uma história, né? Eu fiquei pensando em mim, fiquei pensando em você. Quantas vezes nós preferimos ser quebrados? Preferimos, já viu quando você pega o bambu seco e você vai dobrar, ele se quebra, mas ele não se enverga. Bambu verde não, você pega assim, você faz até uma volta com ele. E eu falei, meu Deus, nós preferimos ser quebrados pela dureza do nosso coração do que permitirmos que o Espírito Santo opere em nós aquilo que Ele quer. Preferimos ser quebrados do que permitirmos que o Espírito Santo opere em nossas vidas. Quantas vezes nós dificultamos a obra do Espírito em nós? O Espírito Santo não pode trabalhar. Nós estamos como bambus seco. O Espírito do Senhor quer que sejamos pessoas semelhantes a Jesus. É só isso que Deus quer, que você seja e que eu seja. Semelhantes a Jesus. A gente canta aqui, né? Eu quero ser semelhante ao leão de Judá. Vocês gostam dessa música? É linda, né? Só que na hora H, em casa, no trabalho, na faculdade, se relacionando com as pessoas aí fora. Deus quer que nós sejamos pessoas parecidas com Jesus. Menos áridas. Temperadas. Com sal, tá? Não é com açúcar, não.
temperadas, equilibradas. Ah, meu Deus, quantos crentes malucos que eu encontro por aí. Quantos crentes doidos. Eu fico assim, às vezes, meu Deus do céu. Eu não sei, hoje em dia você já não vai mais, você já não faz mais visita a como é o nome daquele Pinel, né? Que era lá perto da... Era ao lado da faculdade onde a Tânia estudou. Mas era o Pinel, era conhecido como Pinel. Né? E hoje o Pinel acabou, né? Está todo mundo na rua. Né? Acabou. A colônia Juliano Moreira acabou também, tu sabe disso, né? Tu vai lá na Taquara, de vez em quando tu encontra um senhor pelado, assim, andando pelo meio da rua, uma mulher. Aí você fica assim olhando, o que houve? É porque a colônia agora, você não pode mais prender ninguém, não pode segurar ninguém. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fui uma ocasião visitar lá no Pinel, falei, poxa, eu vou visitar o hospital, poxa vida. Fui para não voltar mais. Cheguei lá, tá o camarada assim, ó, para a parede. Olhando para a parede, conversando com a parede. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O outro ficava olhando para a televisão apagada. A televisão desligada e ele olhando. Vocês estão pensando que é brincadeira? Eu falei assim, eu vou sair daqui que eu vou acabar ficando doido nesse lugar. Não dá. Deus quer que nós sejamos pessoas menos ressequidas, mais maleáveis, mais produtivas. Você imagina, essa igreja aqui já não daria. Se todos nós produzíssemos um por ano, não digo nem por dia, nem por mês, mas por ano, essa igreja não daria mais. Porque nós estamos aqui há quantos anos? 22, né? 20 anos. Não daria mais. E Deus quer acabar com a nossa esterilidade de vida. É muita esterilidade, irmãos. É muita esterilidade. A gente diz, as pessoas estão com medo de ir para a igreja. Não estão, não. Elas estão sedentas por Deus. Só que elas querem ver testemunhos. O pastor Tiago está falando aí sobre esses homens aí que não pagam a loja, é problema deles. O aparelho está ali. Ele falou, não, leva o aparelho, se atender, vocês ficam com ele. Se não atender, traz de volta, leva o que for, o que vai atender. Né? Eu estava com o Daniel comprando lá, e eu falei, não, eu não vou levar, porque eu estou sem dinheiro, não estou com dinheiro aqui para te pagar. Não, você leva, faz um Pix, manda um pombo correio, manda um urubu não sei o quê, qualquer coisa. Ele falou, não se preocupe, isso aí é dinheiro em caixa, pastor. Eu sei que já é dinheiro em caixa. Eu falei, bom, tá bom. Muitas vezes nós paramos de fumar, deixamos certos hábitos. Quem é que deixou de fumar? Fumava e parou e deixou de fumar? Alguém? Não? Só eu? Tem vários aqui, né? É porque eu perguntei cigarro, né, Fábio? Mas se eu perguntar outra coisa, tem gente que levanta a mão. Né?
Pensa que eu não sei? Pensa que eu não sei? Você está enganado. Se eu perguntasse, quantos aqui pararam de fumar maconha? Não levante a mão, por favor. Que os irmãos vão ficar horrorizados. Não, você parou, não jogo mais no bicho. Agora só na Mega Sena. Não, agora eu vou lá na loteria, pago direitinho lá. Está tudo regularizado. É o pagamento do pessoal dos professores. Né? Afinal de contas, não é isso? Da prefeitura, né? Então é tudo regularizado. Né? Mas muitas vezes nós paramos, deixamos de beber. Tem gente que bebia. Bebia aquela água que o passarinho não bebe. Aí para de beber. Aí nos vestimos como crentes. Hoje em dia não tem nem tanta essa preocupação, né? Na minha época tinha. Aprendemos alguns chavões. Se eu perguntar aqui, ó, você sabe o nome daquele irmão? Se eu perguntar a alguém aqui, você não sabe, porque você aprendeu que todo mundo é irmão. Ô irmão, ô varão. Mas você não sabe nem o nome, mas os chavões você sabe, né? Pode ser, ô irmão. Aí eu falei, quem é aquele irmão ali, Tiago? Aí o Tiago, não sei, ele passa todo dia ali. Eu falei, ô pastor, pô. Ele dá a paz do Senhor, deu a paz do Senhor. Saiu lá do terreiro, deu a paz do Senhor. O negócio está tão complicado, né? Mas a gente esquece de dizer não à soberba. Eu estava lendo um livro dos profetas menores, né, que eu aconselho você a ler, os profetas menores, que ele fala só sobre a soberba. Ele narra a soberba assim como é a nossa desgraça. É a desgraça do povo. A soberba. A gente esquece de dizer não ao egoísmo. A gente esquece de dizer não à mentira. Alguém mente aqui? Todo mundo mentiroso. Ninguém levantou a mão. Todo mundo mentiroso. Pelo menos levanta a mão, né? Pô, não, eu minto mesmo. Mentirinha carioca, né? Essa mentirinha que, só para não causar problema, a gente dá faz uma mise-en-scène, como dizia a irmã aqui. A gente não diz não à exaltação do mal. A gente não diz não à exaltação de nós mesmos. A gente se exalta. E a Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado. A gente se exalta. A gente se acha, meu Deus do céu. E Deus quer trabalhar exatamente nessa área, no nosso caráter. Deus quer trabalhar o nosso caráter, o nosso homem interior. Ele quer que nós sejamos nada mais, nada menos do que o bom perfume de Cristo. Você já leu isso em algum lugar? Não? Então, se você não leu, você vai ler agora, rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 2.
2 Coríntios, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. E versículo 15. Porque nós somos para com Deus o quê? O bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Onde você chega, o lugar fica perfumado? Não sei. Onde você chega, aí as pessoas dizem assim, o bom perfume de Cristo. Nós temos que ser, e não existe outra alternativa. Não existe. O texto aqui do que nós lemos inicial, ele diz assim, que nós temos que ser o quê? Perfeitos como... Aí você olha assim de, mas peraí, o escritor deve ter errado aqui esse negócio. Mateus escreveu errado aqui, não. Aqui não é a doutrina do perfeccionismo, não. Não está falando também de uma perfeição absoluta. Do contrário, você seria Deus. Mas está falando, sim, que nós temos como alvo da nossa vida Cristo. Ser semelhante a Ele. Ele é o padrão. O nosso padrão é Cristo. O nosso padrão não é Spurgeon. O nosso padrão não é Calvino, Lutero. O nosso padrão é Jesus. Ele é o padrão. E Ele mesmo está dizendo, sede perfeito como perfeito é o meu Pai. O homem não vai conseguir ser perfeito como Deus, claro. Senão ele vai ser Deus. O grande apóstolo do amor escreveu, não precisa abrir não, mas ele escreveu aos Filipenses dizendo, não tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar o que é perfeito. Você tem que olhar para o que é perfeito. Agora, não me vem também com aquelas desculpas, né? Tem gente que chega assim e diz, não olha para mim não, olha para Jesus. A pessoa diz, mas Jesus está onde? O Espírito Santo habita onde? Não, porque você fala um monte de trambique, né? Pois é, por isso que você fica assim. Não olha para mim não, eu sou falho. Não deveria ser. Não deveria ser. A pessoa devia olhar para você, ou chegar perto de você e sentir a fragrância de Cristo. Paulo diz que ele caminhava na direção da perfeição, tendo como padrão o próprio Cristo, o próprio Jesus.
Nós precisamos, queridos, falar com Deus e alinhar a nossa vida aos propósitos dele. É tempo de nós consagrarmos integralmente a nossa vida nas mãos de Deus. Não precisa ler o texto, mas ele diz assim: o que aproveita o homem fazer tanto e não ser? Deus quer que você ame seu irmão. Já está difícil amar o irmão. Jesus falou: ame seu inimigo e ore por aqueles que te perseguem. Está difícil amar o irmão? Está difícil ou não, gente? Está difícil pra caramba. Mas ele diz que você deve amar o seu irmão, que você deve amar a sua esposa. Por que ele está dando essa ordem? Por quê? Me responda. Porque não é mole. Não é mole você amar. Seja lá quem for. Ame seus filhos. Por que manda amar o filho? Por que manda amar a mãe? Né, meu sobrinho está até chorando. Porque não é fácil. Ame os filhos. Perdoe. Perdoe a sua mãe, perdoe seu pai. Perdoe seu marido, sua esposa. São tudo ordens de Deus. Deus ordena. Ele não está te pedindo, não. Ele está te dando essa ordem. Porque não é mole, não é fácil. Para eu ser perfeito como Cristo, eu preciso amar. Outro dia estava conversando com a minha esposa sobre o amor, né? O amor, falando sobre o amor. Daqui a pouco a gente está discutindo sobre o amor. Eu falei, não, amor não é sentimento, esse negócio de... Daqui a pouco a gente está discutindo. Não, então ainda mais velho, né? 70, quando você chega nos 70, aí... mas tá bom, vou para lá, tu vai para cá, vou lá para o quarto, tá bom. Depois dá um beijinho, passa. Aí você diz, mas aonde está escrito isso? Que para ser perfeito, eu preciso amar. 1 Coríntios 13. Está lá o amor. Podemos ter dons extraordinários, ter dons teológicos, dons operacionais, dons sociais, dons ministeriais, e Paulo diz até sobre os dons, o dom do martírio. Você pode até morrer. Ele falou, mas se você não tiver amor por aquela pessoa, nada serei. Aí o que é amor?
Meu vizinho botou lá na porta. Aqui mora os seus gatos e os cachorros satisfeitos com os seus donos de estimação. Aí eu olhei, gente, eu passava, eu ria, ele se mudou, por isso que eu estou falando, ele foi para bem longe. Foi lá para o Rio Grande do Sul. Mas eu falei assim, aqui mora os gatos e cachorros satisfeitos com seus donos de estimação. Cachorro. O cachorro vale mais do que o seu marido, às vezes. Você dá mais valor ao cachorro do que ao marido. Dá mais valor ao gato do que o seu filho. E não venha com essa que não é verdade, o que é. Ah, mas o meu gatinho é tão bom, ele fica... Meu marido não, é um grosso. Coitado do marido, né? Deus quer que nós sejamos primeiro. Sejamos primeiro. Sede perfeitos. E depois façamos. A gente quer fazer para que todo mundo veja. Estava conversando também sobre essa questão da temática. A palavra-chave, a palavra gravitacional hoje é o quê? Temática. Temática, né? Não é isso? Eu tiro aqui assim, uma foto aqui, ó. Todo mundo diz, caraca, esse cara deve ser o baterista do momento. É o cara. Eu não sei nem o que é tantã, o que é bumbo, não sei nada. A maior temática do universo está aqui, ó. A cruz. Que coisa mais linda do mundo. Jesus pendurado na cruz. E dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ele continua dizendo isso para nós, queridos. Você não sabe o que faz. Você faz um monte de besteira com o seu celular. Você escreve um monte de bobagem no seu celular. Você posta... Meu Deus do céu. Você não posta. Não é posta. É com B. Não é postagem. Eu fico assim, meu Deus, como é que essa pessoa bota um negócio desse aqui, cara? Isso não é postagem. Aí você diz, mas como é que a gente vai ser, né? Pois é. Quantos aqui já ouviram falar das obras de Estevão? Diácono Estevão. Quais foram as obras dele? Nenhuma. Nada. Não fez nada. Mas ele era. Ele era. A Bíblia não fala muito sobre ele, sobre Estevão, mas mostra que era um homem de caráter especial.
Um homem que amava a Deus. E eu fiquei, quando eu li, eu falei, meu Deus, é um dos maiores capítulos, acredito eu. Mas Estevão amou as pessoas que o estavam apedrejando. Você acha que eu vou amar quem está me apedrejando? Olhe para a minha cara, irmãos. Você acha que eu vou amar quem está me apedrejando? Não vai. Mas Estevão amou, inclusive, os que o apedrejavam. Isto é, ser. Ele não fez. Mas ele era, não é isso? Ele era. Ele era um amante. Ele amava Deus. Ele amava as pessoas. A ponto de o apóstolo Paulo, quando viu aquele homem dizer: eis que vejo os céus abertos. Igual Jesus. E o Filho do Homem assentado à destra do Pai. Meus irmãos, será que a gente chega lá, pelo menos ali? Pelo menos aí. Abra lá rapidamente, abra rápido, Atos capítulo 7. Depois você lê em casa, com vagar. Ele tinha tanto amor que o Espírito Santo compungiu Paulo a ser igual a ele. O apóstolo Paulo disse: que isso? Nunca vi uma pessoa como essa. Nunca vi um homem como esse. Atos capítulo 7, versículo 60. Olha só. Atos, encontraram? Atos capítulo 7, encontraram? Veja aí no versículo 60. Que coisa linda. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Morreu. E o Saulo consentia com a sua morte, só que depois ficou pesado. Ele falou: eu nunca vi uma pessoa dessa. O camarada está sendo apedrejado, está todo ensanguentado, apedrejado, e está dizendo: perdoa-os. Não impute esse pecado. Nós vamos chegar à mesa do Senhor. Essa mesa é a mesa da intimidade. E vamos fazer um autoexame, vamos nos examinar, vamos pedir ao Espírito Santo que faça uma sondagem no nosso coração. O seu coração é enganoso. A gente, às vezes, está muito mal porque a gente acredita no nosso coração. Não, eu estou fazendo isso de coração, pastor. Eu falei: caramba, quando a pessoa está fazendo de coração, é um perigo. Porque o coração é enganoso. Você tem que fazer aqui, ó. Pensar. Vamos chegar à mesa da intimidade. Por que mesa da intimidade, pastor? Porque Jesus, ao partir o pão e distribuir aos seus discípulos, ele estava declarando: vocês pertencem ao meu corpo.
somos íntimos. Jesus partiu o pão e distribuiu. Que Deus nos ajude, querido. E até a gente falar com Deus, como disse o salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.